Considere uma paciente feminina, 35 anos de idade, ou seja, jovem, com história de dor cervical aguda, seguida de hemiparesia direita e afasia súbitas há 3 dias. Realizou na fase aguda uma tomografia de crânio e uma angio-TC que evidenciaram, respectivamente, uma zona hipoatenuante no território da artéria cerebral média esquerda e uma irregularidade com afilamento da artéria carótida interna esquerda após a sua emergência na região cervical. E aí ele pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta a melhor sequência de ressonância magnética a ser solicitada para a confirmação etiológica do AVC. Vamos dar uma revisada nesse enunciado, ok? Pensa, para e pensa. Primeiro de tudo, paciente jovem, 35 anos de idade, é comum um AVC? Não, ok? Dor cervical aguda, ó. Uma dor cervical aguda, né? Isso aqui também é bastante sugestivo para uma patologia que ocasionou o AVC. Hemiparesia direita e afasia súbitas há 3 dias. Por que isso? Ele está numa fase já subaguda, não está mais na fase aguda do primeiro dia do evento. E aí, na fase aguda, a tomografia de crânio e a angio-TC realmente confirmou o diagnóstico de uma área de AVC no território da artéria cerebral média esquerda, além de uma irregularidade com o afilamento da artéria carótida interna esquerda. E aí ele nos deu várias dicas em relação a isso. Então, qual a hipótese para a gente nessa paciente? Uma dissecção de artéria carótida interna, que é uma das causas comuns de acidente vascular cerebral em pacientes jovens. A gente tem que pensar em dissecção para pacientes jovens. A artéria carótida interna tem uma prevalência de 20 a 25% dos AVCs em pacientes com menos de 45 anos. E aí, quais são os fatores de risco? A hipertensão, enxaqueca com aura, além de distúrbios do tecido conjuntivo, um trauma cervical, esforço físico, está sendo assim bastante comum ver nesses exercícios de maior exaustão e repetição. E a apresentação clínica, dor local, dor no pescoço, a cefaleia intensa, pode ter a síndrome de Horner, o acidente vascular cerebral isquêmico e também isquemia retiniana. E aqui no nosso caso a gente mostrou uma tomografia sem contraste e uma tomografia com contraste, e aqui na tomografia sem contraste a gente já vê um halo hiperatenuante aqui na topografia da artéria cerebral média direita, aqui na base do crânio, e na fase pós-contraste, o que é que a gente está conseguindo ver? Um duplo lúmen aqui nessa região com flap no meio, sugerindo uma dissecção da artéria carótida interna. Então, a gente pensando nisso, numa fase subaguda, qual a sequência de ressonância magnética mais sensível para a gente confirmar o nosso diagnóstico? Exatamente a sequência T1 com saturação de gordura e sem utilização de contraste, até porque a gente quer ver o halo de material hemático no complexo médio intimal da artéria correspondente relacionada à dissecção do vasa vasorum. Então aqui a gente consegue ver, pela fase subaguda, o hipersinal no T1 no sangue aqui, da metahemoglobina nessa região, formando esse halo de hipersinal na topografia da artéria carótida interna, com consequência a redução do calibre, um afilamento e a irregularidade das suas paredes. Então, a sequência mais adequada para esse caso seria uma sequência T1 com supressão de gordura no segmento cervical, já que a dor dela foi cervical e a irregularidade pela angio-TC foi na região cervical e estamos na fase subaguda da lesão, ocasionando esse evento isquêmico, ok?